Fala, Dev, vamos continuar aqui na nossa aplicação de login. Como a gente tem aprendido vários conceitos nessa aplicação, como dividir, né, a tua aplicação e os componentes que estão sendo exibidos aqui com HBox e VBox, e também como fazer a interação com o input. Fizemos aqui a funcionalidade do password para ele mudar aqui o tipo dele, então isso ele vai fazer aquele comportamento padrão de esconder ou apresentar aquilo que você digitou. Hoje o que a gente vai aprender, ou a gente vai estudar, é sobre os fragmentos, os fragments. E para isso a gente vai usar aqui essa opção de esquecer a minha senha, forgot your password. Quando eu clicar aqui, vai aparecer um pop-up, tá? Para poder preencher o e-mail, clicar em enviar. Por enquanto a gente não vai fazer nenhuma ligação com lugar nenhum, é só mesmo para entender o fragment. Então o que é um fragmento ou fragment? Ele é um pedaço, né, de view, um pedaço de código para view, para a gente poder renderizar um componente na tela, tornando assim a manutenção mais simples e mais fácil. Porque se você olhar aqui, a nossa view principal ela já está ficando bem grande, e se eu colocasse mais um controller de view aqui dentro, ela ia ser mais difícil de ser feita a manutenção, e outro é que a gente pode reutilizar em outras views. A gente depois vai trabalhar com as rotas ainda com essa aplicação, e você vai ver que a gente vai poder usar esse mesmo fragmento em uma outra view se for necessário. O que eu vou fazer aqui então? Para começar, vou criar uma nova pasta dentro da view, já que é um fragmento da view, tá? Vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar ela de fragment. E dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o nosso dialog.fragment.xml, porque a gente está usando aqui o padrão XML para as nossas views. Okay? Como eu tenho aquela extensão do SAP UI5 instalado, ele já cria para mim aqui aquilo que é necessário para eu trabalhar com os fragments, que é o Fragment Definition, que vem do nosso SAP UI Core. Depois você pode olhar na documentação, que você vai conseguir encontrar toda a informação. Só para a gente ter um exemplo, vamos ver aqui um dialog. Provavelmente se eu for direto ao dialog, eu não vou conseguir enxergar ele usando um fragmento aqui, tá? Para criar um dialog. Por quê? Porque aqui na documentação esse dialog foi criado usando diretamente o JavaScript para criar uma instância de dialog e assim gerar dinamicamente para cada botão que é clicado o seu diálogo. Mas eu acredito que tanto o popover ou o select, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que o popover ele usa fragmento. Sim, o popover usa um fragment, né? Então aqui pode ver que ele tem lá a nossa definition, tá? A definição que vem da SAP UI Core, e dentro ele usou a classe popover para criar. Isso significa que a gente pode usar também a nossa classe de diálogo aqui dentro. Um dialog, e dentro desse dialog ele tem uma content, ok? Nessa content aqui é onde eu vou colocar o meu input, tá? Vou botar um placeholder nele aqui para insira seu e-mail, ok? Depois disso eu vou colocar um botão, ou melhor, como a gente está usando a classe do diálogo, eu posso usar também o end button do próprio diálogo, porque assim ele já coloca o meu botão do lado direito no rodapé do diálogo, tá? Do nosso pop-up. Deixa eu ver aqui dentro eu posso usar um button, tá? Dentro desse end button ele recebe, o end button é uma agregação do diálogo, e essa agregação espera receber um objeto do tipo botão. Como é que eu sei disso? Se eu vim aqui em API Reference e colocar aqui a dialog, vamos pegar o dialog da SAP M, que é isso que eu estou a usar. Se eu vim aqui em agregações, eu vou encontrar o Begin Button e o meu End Button. E o meu End Button, ele espera receber um M Button, ok? Então dentro dele, eu coloco aqui um button, dentro desse botão eu vou colocar aqui um texto como reset, vai. Tá bem, pode ser isso. E uma das propriedades também que a gente tem é o título. Se eu vim aqui em Properties, e eu tenho o título, tá? Além do título, eu tenho um Title Align, que é o que a gente vai usar agora. Então, eu vou colocar aqui um título como... Engraçado que eu estou misturando inglês com português, né? Eu vou até trocar ali o inserir seu e-mail por insert. Forgot. Ou melhor, reset. Reset your password. E aqui eu vou colocar insert e-mail. Ok?
Aqui está criado o nosso fragmento, tá? Só que a gente precisa agora de uma ação para todas as vezes que a gente clicar nesse link, né? Ele exibir o nosso fragmento, o nosso diálogo aqui. Que eu vou fazer então. Vou vir aqui, vou procurar onde está aquele nosso texto. Está aqui, né? Nosso link. O link, ele tem uma propriedade de press, que esse press, ele starta uma função. Todas as vezes que clicar aqui, ele vai chamar uma função. Ele já sugeriu esse nome, eu vou usar esse mesmo nome aqui, tá? Você pode dar o nome que você quiser, mas como ele sugeriu, eu vou usar esse nome aqui. É uma function. Vou ter um evento. Pode ser que eu nem use para já, mas eu sempre gosto de deixar já o evento aqui. Ok. Agora, com isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a criar... vou até botar aqui, ó. Criando a chamada para o pop-up. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um objeto global que o nome dele vai ser, sei lá, diálogo, que é o meu objeto de diálogo, tá? This.dialog, ok? E esse meu dialog aqui é que vai carregar, é uma variável global que ela vai carregar o meu fragmento, tá? Para isso, mais uma coisa que eu tenho que fazer é importar o fragmento aqui em cima, porque a gente ainda não está usando o fragment aqui. Então, eu tenho que chamar a SAP barra UI barra core, barra fragment, ok? Então agora eu já posso usar o fragmento aqui. Só que se eu fizer assim direto, ele já vai instanciar o meu diálogo e eu não sei quando ele foi carregado. Então, ao invés de eu fazer só assim, eu vou criar aqui um if para primeiro verificar se esse meu diálogo ele ainda não foi criado, tá? Vou fazer uma negação dessa verificação. Então, vou colocar aqui assim, ou seja, se ele ainda não foi criado, se ainda ele não carregou, ainda não fez o load, eu vou fazer então o load aqui, que vai ser o quê? Vai ser igual o meu fragment, tá com F maiúsculo sim, ponto load, é uma função, tá? Do meu fragment. E dentro do meu fragment.load, eu tenho algumas propriedades que eu preciso passar para o meu fragmento. Primeiro vai ser o meu ID, ok? Esse ID aqui, eu vou pegar o próprio ID da view, this.getView, this.getView.getID, para eu pegar qual é o ID da view. Vou passar um name para ele, que esse name é o caminho. Esse name aqui vai ser o caminho, tá? De onde está o meu fragmento. Para isso eu vou pegar login page ponto view ponto fragment ponto dialog. Tá? Pode ver que aqui eu não coloquei nem o fragment.xml, botei só o nome direto aqui do dialog. Por quê? Esse primeiro ponto aqui não precisa dele, acredito eu. Depois a gente vai testar. Mas vamos lá, qual que é esse caminho aqui, né? É porque eu não peguei foi o login page, né? É isso que tá faltando. Aqui. Login page. Ponto. Por quê? Porque o login page é a raiz do meu projeto, que é o web app. Depois, dentro do meu raiz, eu vou buscar pela pasta view. Dentro da pasta view tem a pasta fragment e dentro da fragment eu tenho o meu dialog. Ok? E a outra propriedade, eu vou dizer qual que é o controller. E o controller que eu vou usar aqui é o próprio this, que é o contexto atual. Ok? Pô, boa. Depois disso, né, depois do load acontecer, então vou dar um den aqui. Depois desse load acontecer, eu vou criar uma função. Essa função, vou criar um oDialog, não é o meu this oDialog, é um oDialog só, tá? Para usar como parâmetro aqui dentro dessa nossa função. E aqui dentro dessa função, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um retorno dele. Eu vou retornar o meu diálogo. Faltou uma coisa aqui, que é
que é primeiro, antes de eu retornar ao diálogo, eu fazer a minha view, né? Meu this get view. É o seguinte, vamos criar uma all view aqui fora, antes disso aqui. Então toda hora eu tenho que ficar escrevendo isso. Const, ó, view vai ser igual a this.get view. E aqui é onde eu estou usando thisGetView, vou usar só a view, que aí fica mais tranquilo. Tá. Aqui também muda. E onde é que está thisGetView aqui? Ou melhor, vou usar só a view. Vou dar um add dependent. E vou passar o meu dialog. E aí sim eu vou retornar o meu dialog. Ok? Tá. Depois disso feito, tá? Meu den já está construído. Ele já verificou. Depois de verificar se existe ou não. Se ele já existir, a única coisa que eu vou fazer o meu this dialog ponto then, vou fazer ele abrir. Passar o meu dialog aqui também. Talvez fique um pouco confuso porque está ficando tudo com o mesmo nome, mas vocês vão entender o princípio aqui. Ponto open. Ok? Essa é a função do fragmento para ele abrir o meu fragmento. Beleza? Então só com isso, vamos ver se já está funcionando, porque aqui a primeira coisa que eu fiz é verificar se ele ainda não foi criado. Se ele ainda não foi criado, eu vou mandar ele carregar o meu fragmento. E depois que eu entendi que ele está carregado, eu dou um open. Vamos lá, quando clicar aqui. Beleza, está aqui. Ele já conseguiu carregar a nossa view para cá. Está escrito errado aqui o password. E esse campo aqui está muito grande, né? Vou deixar ele um pouquinho menor, para não ficar tão grandão. Então vamos voltar aqui na nossa view. Vou trocar aqui, reset all password, ok. Vou colocar aqui também o title alignment como center. Title align como center. E vou fazer esse input ficar um pouquinho menor. Vou botar um widget aqui de, sei lá, 80% do tamanho, ou 90% do tamanho. 90% já tá bom. Vou botar aqui 90% do tamanho. Essa barra aqui ficou sobrando a mais à toa, porque ela é lá atrás. Pronto. Ah, e tem mais uma coisa, né? A gente não fez ainda uma função para fechar o diálogo. Deixa eu ver como é que tá ficando. Se clicar, ele aparece. Se clicar fora, ó, ele não sai. Ele só tem um botão de reset e nada acontece. Beleza. Então, eu vou criar mais um aqui, que é o Begin Button. Esse meu Begin Button, vou ter um botão aqui com o texto cancelar. E o press vai ser cancelar botão press. Esse cancelar botão press, a gente vai colocar aqui uma nova função depois de esquecer o password aqui. Deixa eu só copiar o nome dele certo aqui. Isso é uma function. E aqui dentro eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou verificar se ele já está carregado. E aqui sim eu dou o close. Cliquei aqui, se eu cancelar, ele fecha. É isso, tá? Então eu preciso sempre estar usando o then para depois eu fazer o dialog close, porque é quando ele instancia para a gente aqui nesse momento o nosso componente, e assim a gente tem acesso às propriedades dele como a função close, ok? Tá, isso aqui não ficou legal, vou fazer o seguinte. Essas coisas de design é assim, né? A gente que é programador faz, mas o ideal mesmo é ter um designer fazendo isso e a gente só fazer a parte mesmo das funcionalidades, né? Tá, então vou remover aqui os 90%. Vou colocar uma HBox, como a gente já está usando muito aqui no nosso projeto. HBox, tá? Vou passar meu input aqui para dentro. E a minha HBox, eu vou colocar um Justify Content Center.
e um widget de 100. Ok? Então vamos lá. Já funciona aqui, já aparece e já carrega, né, nosso pedaço de código aqui. Já era possível inserir aqui um e-mail, @email.com, e depois era só construir a função para poder clicar aqui em reset e enviar. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo mais curto, tá? É só para a gente poder entender como funciona a questão do fragment. Isso aqui é algo poderosíssimo, porque, como você vê, eu criei um pedaço de fragmento, pedaço de view, que é muito mais fácil de eu dar manutenção, ou seja, ela tem a responsabilidade única aqui de renderizar esse componente na tela, só esse pedacinho aqui com aquilo que a gente colocar, e as funções também vão para o nosso controller, porque eu disse que o nosso controller que está sendo usado no contexto é o contexto atual. Okay? E também você consegue utilizar isso para outras views, e isso a gente vai ver no próximo vídeo. Provavelmente vou criar um outro fragment, não sei. Esse aqui não vai fazer muito sentido usar em outras views, mas talvez a gente crie um fragmento aqui para o sobre, e aí eu use nas duas views, que vai ser a próxima, que vai ser a view do sign-up. Então, obrigado aí por todo mundo que está assistindo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever. Deixa aí seu comentário, sua sugestão de próximos vídeos, próximos conteúdos que a gente pode colocar. Valeu e até o próximo.